Agora, preste bem atenção nessa notícia, porque a diabetes, vocês sabem que é uma doença que acomete quase 17 milhões de pessoas no Brasil. Ela é silenciosa e, se não houver um acompanhamento médico, pode trazer sérias complicações à vida do paciente diagnosticado. É praticamente impossível encontrar uma mesa como essa, recheada de delícias, e não sentir vontade de comer algo. De fato, é difícil resistir a uma mesa recheada com todas essas delícias. Mas o açúcar que contém em cada um desses itens pode trazer sérios riscos à saúde. Entre eles, o diabetes. O diabetes é uma condição crônica, caracterizada pela ou deficiência na ação da insulina ou deficiência na sua produção. Então, aí a gente tem os dois grandes subtipos de diabetes, O diabetes tipo 1, que é o autoimune, que é justamente quando a gente tem essa falha na produção de insulina. Geralmente ele é diagnosticado em crianças e adolescentes, mas a gente tem observado um aumento de casos em adultos jovens. O tipo 2 é o que a gente vai ter uma produção de insulina, porém essa insulina não age da forma como deveria agir no nosso corpo. Então, o paciente também apresenta alteração dos níveis de glicose, que é o açúcar no sangue. Esse subtipo ele é o mais comum, ele é responsável pela maioria dos casos e ele está muito associado ao estilo de vida do paciente. Apesar de ter um caráter familiar, em que a gente tem um histórico aí genético que pode influenciar, a gente tem muita relação com ganho de peso, sedentarismo e um consumo excessivo de alimentos que tem mais carboidrato, que são os açúcares e massas em geral. Seu Antônio sabe bem como é difícil conviver com a doença. Ele foi diagnosticado há pelo menos 20 anos e desde então precisa de acompanhamento médico regular. Eu estava urinando demais e a garganta muito seca, bebendo água demais. Aí eu fui lá no médico e ele falou para mim assim, na hora tem que fazer um exame, porque eu acho que isso aí vai ser diabetes. Aí fez, depois deu. Foi diabetes mesmo, era diabetes. Ele está entre os mais de 30 mil pacientes diagnosticados com diabetes em Uberlândia e entre os quase 2 mil que recebem todos os cuidados que precisa no CEMAD, Centro Municipal de Atenção ao Diabético. O nosso público-alvo é o diabetes tipo 1, DM1. A porta de entrada é a atenção primária. Então, o diagnóstico, ele deve todo ser feito, o paciente já vir para cá com o diagnóstico do tipo 1, tá? Vindo para cá, ele vai fazer o acompanhamento com endócrino. Nós temos uma outra parte aqui no CEMAD, que é o ambulatório do pé diabético. Esse ambulatório do pé pode ser ou tipo 1, pacientes que têm lesões nos pés, ou tipo 2, mas sempre deve vir encaminhado através da atenção primária, por avaliação e encaminhamento do médico assistente ou do enfermeiro responsável por sua avaliação. Por se tratar de uma doença silenciosa, os especialistas alertam para alguns sinais do excesso de açúcar no sangue. Às vezes é assintomático, mas no caso, vamos falar primeiro do diabético tipo 1, que é aquele paciente que às vezes nem sabe que tem diabetes. A gente vai ter os sintomas que vão nos fazer pensar nesse diagnóstico, que seria perda de peso, sede excessiva e muitas idas ao banheiro, o aumento da frequência urinária. Então, se a gente pega uma criança ou um adolescente com esses sintomas, a gente tem que acender o sinal de alerta aí para um possível diabetes tipo 1. No diabético tipo 2, isso é mais raro, porque realmente é bem mais silencioso no tipo 2. Porém, quando a gente tem um controle ruim, dessa glicemia, a gente também vai apresentar esses mesmos sintomas. Então, sinais de alerta para um diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2. Perda de peso excessiva, geralmente num prazo muito curto, cerca de 1 mês, 2 meses, o paciente pode perder 20% do seu peso corporal. Muita sede, então bebe água o tempo todo e muita vontade de ir ao banheiro, inclusive durante o período da noite. É uma questão que a gente tem que observar muito mesmo. É uma doença silenciosa que as pessoas devem tomar todos esses cuidados necessários, fazer o teste da glicemia certinho, acompanhar e, se for diagnosticado, ter aquela alimentação mais saudável, e acompanhamento médico com frequência, e, se possível, acompanhar até em casa, quando você faz aquele furinho no dedo, coloca no aparelhinho e vai medindo ali a frequência, como que tá, se está muito alta, se tem que abaixar ali a glicemia, porque senão pode ter complicações muito graves, viu, gente? Então é importante você ficar de olho aí no caso de diabetes.